6. A mulher na porta. No dia 14 de dezembro de 2025, um vídeo assustador gravado por uma câmera de campainha foi publicado no TikTok por um homem chamado David. Segundo ele, no meio da madrugada, ele e a família foram acordados de repente por alguém batendo desesperadamente na porta da frente. Não eram batidas normais, parecia alguém em pânico total. Ao se aproximar para ver o que estava acontecendo, David encontra uma mulher completamente desesperada. Ela já estava falando com a polícia, dizendo que alguém estava tentando matá-la. Mesmo tentando entender a situação, David percebe que não havia tempo a perder e entra em ação imediatamente. Mas aquilo era só o começo de algo muito pior. He wrestled me. He had a knife. Ma'am, I'm so sorry. I'm on the phone with the police. Sir, somebody just tried to kill me, sir. Where? He's that way to the left. David tenta acalmá-la. Diz que ela já está em segurança e que a polícia está a caminho. Enquanto isso, ele começa a olhar ao redor tentando localizar o agressor. Sem encontrar ninguém do lado de fora, David entra rapidamente em casa, provavelmente para buscar algum tipo de proteção. E é exatamente nesse momento que a situação sai completamente do controle. I don't have my glasses. I don't have the rest of my I'm so sorry. Thank you for opening your door. I'm so sorry. Please help. Em determinado momento, o agressor avança sobre ela como um animal, jogando-a no chão. Ao ouvir a gritaria, David corre para fora e parte para cima do agressor, conseguindo afastá-lo e basicamente salvar a vida da mulher. Depois que o vídeo se espalhou de forma absurda pela internet, alcançando milhões de visualizações, David voltou aos comentários para atualizar todo mundo sobre o que aconteceu depois daquela noite. Ele agradeceu o apoio e a preocupação das pessoas e confirmou que, apesar de tudo, todos ficaram fisicamente bem. Mas a atualização trouxe uma informação perturbadora. O agressor nunca foi preso. David admitiu que sabia que sair de casa naquela situação poderia não ter sido a decisão mais segura. Mesmo assim, ele disse que, naquele momento, sentiu que não tinha outra escolha. Segundo ele, tudo o que passava pela cabeça era o pensamento de que aquela mulher poderia ser a filha ou a irmã de alguém, assim como ele tem uma filha, e que, se tivesse ignorado o pedido de ajuda, carregaria esse peso pelo resto da vida. Em outros comentários, David revelou um detalhe ainda mais assustador. O agressor realmente tentou esfaquear a mulher, mas no momento em que os dois caíram no chão, o golpe acabou errando. Não tem nada de sobrenatural aqui, mas sinceramente, às vezes a realidade consegue ser muito mais assustadora. 5. A voz dentro da parede. O próximo caso foi compartilhado no fórum Ghost no Reddit. A gravação é datada do dia 6 de julho de 2009 nos Estados Unidos. Segundo a publicação, o vídeo foi gravado em uma casa residencial comum. Naquele dia, uma mulher havia saído rapidamente para estender roupas, algo totalmente rotineiro. Uma campainha com câmera estava gravando próxima à parede externa da casa. Nos primeiros segundos, não há absolutamente nada de estranho. O ambiente está calmo, silencioso, tudo normal. Até que, de repente, a mulher ouve um som estranho. Não vem do alto-falante da câmera, não parece falha de áudio, nem interferência do equipamento. O som vem da própria parede ao lado dela. Quando o áudio é melhorado, o que antes parecia apenas um gemido começa a soar diferente.
Parece uma voz forçada, tensa, como se alguém estivesse chorando ou pedindo ajuda, vindo de dentro da parede da casa. A reação dela é imediata. Visivelmente assustada, a mulher entra correndo para dentro e liga para a polícia. Mais tarde, os policiais fazem uma busca completa na propriedade. Eles verificam o interior da casa, o exterior, o terreno, mas não encontram ninguém. Nada dentro das paredes, nada nos arredores. Nenhum carro suspeito, nenhuma pessoa por perto. I looked around, I didn't see anybody out on the road or any cars or anything. So I went back to my Ring video to make sure I wasn't just creatively hearing something. I can hear somebody saying something, but I can't. Well, I posted it on there. Sem conseguir uma explicação, ela decide publicar o vídeo, e o caso termina exatamente assim, sem resposta, sem prova física, sem explicação lógica. Até hoje, ninguém sabe dizer o que era aquela voz, ou mais perturbador ainda, quem ou o que estava chamando de dentro da casa. 4. As batidas às 2 da manhã. No dia 19 de abril de 2025, um outro vídeo começou a viralizar no TikTok, dessa vez publicado por uma mulher chamada Christine. No vídeo, ela explica que o pai decidiu instalar uma câmera de campainha depois de algo muito estranho começar a acontecer. Todas as noites, exatamente às 2 da manhã, ele ouvia barulhos fortes e batidas violentas do lado de fora do apartamento. No começo, ele achou que pudesse ser alguém tentando invadir ou algum tipo de vandalismo, mas quando resolveu conferir as gravações, percebeu algo ainda mais estranho. Nas imagens, aparece um vizinho do prédio, e sem motivo aparente, o homem começa a bater a porta com força repetidas vezes, como se estivesse em transe. Ele não fala nada, não olha em volta, só bate, para e depois bate de novo. O vídeo se espalhou muito rápido e ultrapassou 40 milhões de visualizações. Mas junto com a viralização, vieram também as desconfianças. Muita gente acusou Christine de ter armado tudo só para ganhar visualizações. Então, para provar que aquilo não era encenação, ela publicou outro vídeo, mostrando que esse comportamento se repetia noite após noite, sempre no mesmo horário. Nos comentários começaram a surgir várias teorias. Alguns achavam que o homem podia estar sonâmbulo. Outros levantaram a possibilidade de sundowning, um quadro comum em pessoas com demência, em que a confusão mental e a agitação aumentam no fim do dia. Sem afirmar nada, Christine fez um último update contando algo ainda mais estranho. Depois que o vídeo viralizou, o homem aparentemente percebeu que estava sendo filmado. Ele voltou ao local, gritou ofensas diretamente para a câmera e foi embora. Algum tempo depois, ele retornou novamente, mas dessa vez deixou um bilhete de desculpas na porta. Na carta, ele dizia que estava passando por uma fase difícil da vida e que não queria assustar ou prejudicar nenhum dos vizinhos. O mais curioso é que em nenhum momento ele explicou por que batia na porta religiosamente às 2 da manhã, durante semanas seguidas. E no fim das contas é isso. Ninguém nunca soube o real motivo daquele comportamento. O homem aparentemente parou com as batidas e seguiu com a vida normalmente, mas o mistério ficou.
3. O homem que não ia embora. No dia 11 de janeiro de 2026, uma usuária conhecida como Bipolar Bad publicou um vídeo com uma compilação das gravações da câmera de campainha do seu apartamento. As imagens, à primeira vista, não mostravam nada fora do comum, mas um detalhe começou a chamar a atenção. Um homem específico aparecia repetidas vezes. Não eram 2 ou 3 vezes por dia. Ele passava dezenas de vezes de dia e de madrugada, sempre caminhando em frente à porta dela, como se aquele fosse o apartamento dele. Aquilo começou a gerar um desconforto real. Não parecia coincidência, parecia vigilância. O vídeo rapidamente viralizou e por alguns dias ficou só nisso. Pessoas comentando, tentando entender o que estava acontecendo, até que a história tomou um rumo bem mais assustador. Depois da publicação, alguém entrou em contato com Bipolar Bad dizendo que reconhecia o prédio e também reconhecia o homem. A pessoa explicou que ele costumava dormir embaixo da escada, do outro lado do prédio, perto da lavanderia. Segundo esse relato, o homem agia como se realmente morasse naquele apartamento, dizendo para os vizinhos que vivia ali. Teve até um episódio em que vizinhos bateram na porta de madrugada, por volta das 4 da manhã, procurando por ele, jurando que tinham visto o homem entrar e sair daquele apartamento várias vezes. Como se não bastasse, a pessoa ainda contou que viu o mesmo homem tentando arrombar um carro no estacionamento do prédio. Quando perguntaram se ele havia registrado a ocorrência, a resposta foi simples e preocupante. Não, isso aconteceu pouco antes da pessoa se mudar. E como a área já era considerada perigosa, ela achou que a polícia não daria muita atenção. Depois de ouvir tudo isso e confiando no próprio instinto, Bipolar Bad tomou uma decisão difícil, mas necessária. Decidiu sair do apartamento. Atualmente ela está economizando dinheiro para se mudar o quanto antes. Às vezes, não é preciso que algo realmente aconteça para tomar uma atitude. A sensação de que algo pode acontecer já é mais do que suficiente. Número 2. A conversa que não dá para esquecer. No dia 3 de novembro de 2023, a polícia foi chamada para uma casa em Miami, na Flórida. O chamado aconteceu depois que um homem de 52 anos, chamado David Contreras, teve uma discussão séria com o próprio filho, Eric, de apenas 21 anos. Antes mesmo da polícia chegar, algo perturbador foi registrado. Hello? David, talk to me. Is he alive? Is he breathing? He's not breathing. He's dead. But why, David? Why? The fighting on the way home was unbearable, and we got here, and just from one second to the next, he was going to go to the keys, he was going to go with Jacob, he was going to fight girls. Would it be okay if girls go and sleep over? I said no, and I told him no, and I was going to go over there tonight and make sure. He said, tomorrow. It's not your fault, Odie. Julie hurt you? Julie hurt you? Julie hurt you? I'm sorry. It's not your fault, Odie. Please call my brother. Where's your brother? Where's your brother? Where's your brother? David acabou tendo uma conversa com a esposa através da câmera de campainha da casa, e esse vídeo ajuda a entender o que aconteceu naquele dia. O tom da conversa é difícil de explicar. Em vez de desespero puro, o que se ouve são desculpas misturadas com tentativas de consolo. Em vários momentos, os dois chegam a se pedir desculpas um ao outro, como se aquilo fosse apenas uma briga comum, e não o resultado de um crime irreversível. É uma cena profundamente desconcertante. It's not your fault, Odie. Julie hurt you? Julie hurt you? Julie hurt you? I'm sorry. It's not your fault, Odie. Please call my brother. Pouco tempo depois, a polícia chega ao local, e ele admite imediatamente o que fez. Oh my
God! What was in the house? No one! Just me and him! No one's in the house. No! What are you calling? What are you calling for? I shot my son. Come on, let's go. He's right there. Right, walk right. Oh my. Where's your son? Walk right in. Walk right in. 10 feet straight in. What's your son's name? Eric. Eric. David foi preso no local e, posteriormente, acusado de homicídio em segundo grau, o que significa que o crime não foi considerado premeditado. Ele se declarou inocente. A defesa alega que Eric era abusivo. No entanto, a perícia aponta um detalhe que muda completamente a leitura do caso. Tudo indica que o jovem estava ajoelhado ou agachado no momento em que foi baleado. Até agora, o caso ainda não teve uma decisão final. David segue em prisão domiciliar, aguardando o julgamento. Esse caso é difícil de assistir não só pelo que aconteceu, mas pela forma como tudo é dito. Não tem gritaria, não tem histeria, tem uma conversa quase normal depois de algo que não tem volta. Ouvir um pai dizendo que o próprio filho morreu enquanto tenta se explicar é algo que dá um nó no estômago. Parece que ninguém ali consegue entender de verdade o que acabou de acontecer. Não é um vídeo que assusta com sustos. Ele assusta porque é real demais. 1. A mulher que tentou entrar na casa errada. Esse caso aconteceu na Califórnia e foi registrado por uma câmera de segurança residencial. No meio da noite, uma mulher aparece diante de uma casa que não é a dela. Mesmo assim, ela começa a agir como se estivesse tentando entrar em casa. Ela bate na porta repetidas vezes, força a maçaneta e chega até a tentar quebrar uma janela. Do lado de dentro, a moradora, chamada Kathleen, entra em pânico. Sem entender o que está acontecendo, ela grita pedindo para a mulher ir embora e ameaça chamar a polícia. What is going on? What is going on? I will shoot. I have a gun. Why? What are you doing? Assustada, Kathleen liga para a polícia, dizendo que há uma pessoa estranha tentando invadir sua casa. Quando os policiais chegam, a situação fica ainda mais confusa. Hi. Do you live here? No, I don't. So why are you banging on the door? Because my friend was there. As autoridades levam a mulher para a avaliação médica. Foi então que tudo ficou mais claro. Ela se chama Lily, tem 30 anos e estava sonâmbula. Segundo explicou depois, no sonho dela, acreditava que havia sido trancada para fora da própria casa e só estava tentando voltar para dentro. E no fim não era crime, não era maldade, era apenas alguém completamente perdida dentro do próprio sonho. Ainda assim, fica aquele desconforto. Porque se a polícia não tivesse chegado a tempo, essa história poderia ter terminado de um jeito muito pior. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. E se esse tipo de história te prende, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais!